apareceu aqui na questão. Só que para a gente calcular essa derivada dessa função, a gente tem que entender o que é uma derivada. E como a gente usa essa derivada usando limites, né? Usando limite. E aí o que a gente precisa? A derivada, ela é uma inclinação da reta tangente a um gráfico, né? Ela é a inclinação da reta tangente em um gráfico. Só para a gente representar essa reta, essa inclinação, a gente precisa de dois pontos. E aí que entra o limite. Porque o limite, ele é observável através de uma variação, de um erro. Tem um erro. É um erro que a gente faz. Então, a gente tem o primeiro coordenado x, f de x, e a gente tem outro que seria um erro. Esse aqui seria um erro, né? Seria uma variação de x mais y, f de x mais y, x mais h e f de x mais h, desculpa, não y, h, desculpa. Então aqui a gente tem um erro, isso aqui é um erro, né? Isso aqui é o que a gente chama de erro. E esse erro é o erro do limite. O limite tem um erro, porque o limite é uma aproximação, não uma verdade, ele é uma aproximação. Então, o que a gente vai fazer? A gente já pegou dois pontos, e a gente vai ter que determinar essa reta tangente aqui, né? Se você observar, entre o primeiro ponto e o segundo ponto, existe uma inclinação. Essa inclinação é a reta tangente, é a derivada, né? E a derivada. E aqui a gente vai observar que o quê? Que a gente pode... que essa inclinação, que essa reta tangente, ela está totalmente ligada ao tangente de um ângulo, né? A tangente de um ângulo determina a inclinação daquela reta, né? Como a derivada é a inclinação da reta, a tangente, o ângulo, define essa inclinação, né? Então aqui a gente tem uma inclinação dessa reta, e aí se você for ver aqui, ó, no eixo x, ou seja, a distância do x ao x mais h, existe um valor, que seria h, né? Seria a variação, aqui é uma variação, né? Um erro que é uma variação, e é h, né? E isso é claro, se você fizer esse menos esse, dá h. Aqui também é a mesma coisa, existe uma variação no eixo y, de f de x mais h menos f de x. Tá aqui. E aí a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, e a gente sabe que a tangente do ângulo, a tangente de um ângulo aqui, ela é dada pelo esse cateto oposto a ela sobre esse cateto adjacente, né? E a gente sabe que a tangente, ela determina a inclinação da reta tangente. A tangente de um ângulo determina a inclinação da tangente do ângulo, claro, né? Isso é óbvio. E determina a inclinação. Então, a gente quer saber essa tangente. E aí a gente sabe o cateto oposto a esse ângulo e a gente sabe o cateto adjacente. A gente vai usar a relação trigonométrica, né?